Queridos professores, professoras, meus colegas, quem vos fala é Alfredo Bolo Júnior, da coleção Baobá para o Fundamental 1. Gente, eu vou apresentar a vocês os pilares da nossa coleção. Primeiro, ler e escrever é compromisso de todas as áreas e não apenas de língua portuguesa. Porque quando a imprensa noticia, olha, os estudantes estão chegando ao 5º ano sem saber ler e escrever, os olhares se voltam para os profissionais de língua portuguesa. Não. Ler e escrever é compromisso da história, da geografia, é compromisso da matemática, de ciências, é compromisso de todas as áreas, certo? Com esse objetivo, nós propusemos atividades que ajudam o estudante na aquisição do código alfabético e no domínio de múltiplas linguagens. Além disso, agregamos uma seção específica chamada Dialogando com Língua Portuguesa. Trabalhamos textos e também habilidades, inclusive de língua portuguesa, no nosso livro de história. O segundo ponto que eu considero um pilar da nossa coleção é o protagonismo do estudante. Mas de verdade, né? Não dar voz ao estudante, todo mundo tem voz. Escutar a voz do estudante, né? Por isso criamos uma seção Escutar e Falar, o trabalho com falar em público e valorizar as falas e as produções do estudante ou dos estudantes. Já que nenhum estudante é um vaso onde a gente planta as flores que quer. O estudante nos chega até nós trazendo consigo valores, conhecimentos, vivências, né? Gente, trabalhamos com fontes variadas, escritas, visuais, materiais, orais, história em quadrinhos, que eles gostam muito, né? Através do trabalho com as fontes, que é uma coisa essencial do ofício do professor de história, nós conseguimos construir com o estudante o saber histórico escolar. O terceiro ponto para o qual quero chamar a atenção é a nossa preocupação com conceitos, com a correção conceitual e com o trabalho com os conceitos. Então aquela história decoreba, aquela história de data, nome, fatos, ficou no passado, né? E a BNCC vem nos ajudando também nessa direção, mas não só. Os diversos múltiplos documentos que vêm sendo produzidos pelo MEC ao longo desses anos. Gente, na nossa coleção, nós trabalhamos 6 conceitos com uma certa profundidade, com detalhes. O primeiro é o de comunidade. É um conceito que aparece em várias habilidades exigidas no primeiro ano. Depois, o conceito de tempo. Tempo é categoria central da história. E vocês, professores do Fundamental 1, já trabalham isso muito bem. Duração e sucessão, por exemplo. Vocês trabalham muito bem. Os professores de Fundamental 1 criam, né? Um tema, um assunto, vira um jogral, vira uma cena, vira um cartaz, vira um teatrinho, enfim. Outro conceito importante, fontes históricas. Gente, esse trabalho com fontes históricas tem que ser desenvolvido desde o primeiro até o 3º ano do ensino médio. Então, fontes orais, depoimento dos familiares, entrevista, fontes escritas, não trabalhar com a carta de Cabral, a gente já trabalhou muito tempo com isso. Vamos trabalhar com esses documentos mais importantes para o mundo atual. Fontes visuais, a imagem é tão importante quanto o texto na construção do conhecimento. Fontes materiais, objetos das crianças, objetos escolares, mochila, tênis, são fontes materiais para compreender como os estudantes se vestem, que apetrechos, que objetos eles usam para estudar. Identidade.
Gente, eu estou preocupadíssimo como educador com o conceito de identidade. Como uma criança pode progredir olhando para o chão? Nós precisamos fortalecer a autoestima das nossas crianças e construir a identidade. Diferenças e semelhanças é um bloco muito importante em história e muito importante no Fundamental 1. Então a gente trabalha os indígenas usando esse bloco conceitual. As diferenças entre os indígenas, as semelhanças entre os povos indígenas. Muito interessante. Quando a gente trabalha, por exemplo, os africanos aqui chegados, aqui para cá trazidos, podemos trabalhar o bloco dominação e resistência. E não só dominação, mas resistência. Outro importantíssimo conceito que vem sendo valorizado nos últimos anos na educação histórica é patrimônio. É preciso que as crianças conheçam os patrimônios do nosso país, materiais, imateriais e naturais, para valorizar esses patrimônios, e, digamos assim, construir dentro de si um amor, por este país e o desejo de melhorar esse país, de construir esse país, esse que nós estamos deixando para as gerações que vêm vindo. Outro ponto é que a perspectiva interdisciplinar trabalhada no primeiro e no segundo ano continua ao longo de toda a coleção. Nós adotamos uma perspectiva interdisciplinar que atravessa todos os livros da coleção. E o que cimenta essa perspectiva é o empenho na formação de leitores-escritores. E, ao mesmo tempo, cidadãos com capacidade de refletir, argumentar e se posicionar com autonomia de juízo. E também a nossa preocupação também se expande para o desenvolvimento dos temas contemporâneos transversais e as competências socioemocionais. Gente, uma coisa que é característica da nossa coleção: valorização da história das personagens das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O nosso livro não é um livro construído com base no eixo Rio-São Paulo. Acreditem vocês das outras regiões brasileiras, A gente traz com força episódios de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da nossa querida, amada Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assim por diante. Por fim, e para encerrar, mas não menos importante, eu tenho orgulho de dizer que fui o autor que trouxe a história da África para o livro didático. Eu fui o primeiro autor a introduzir a história da África e dos afrodescendentes no livro didático, antes da Lei 10.639 de 2003. Então, esse currículo hoje está aí, e nós ajudamos a implementar. A Lei 11.645, que também abrange os indígenas, a matriz indígena da nossa história. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês de todo o coração. Espero que vocês tenham prazer ao trabalhar com a nossa coleção, feita assim com muito carinho, mas também muita pesquisa, Suando muito a camisa e procurando sempre fazer o melhor. Uma informação qualificada, uma metodologia competente, adequada, enfim, para oferecer páginas didáticas para vocês encantarem os alunos, a razão da nossa existência. Nós, autores, professores, a razão da nossa existência, o estudante. Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigado de coração.